O desafio número 2 é como transformar dados em informação. Então, agora a gente está partindo da premissa que a gente já conecta os nossos dados, a gente já os acessa. Então, aquela série de passos que está listada ali no nosso fluxo, eu vou explorar um pouquinho cada um deles. Então, quando a gente fala de data collection, a gente já estava falando de conectividade, já falamos. A partir daí, data integration. Se a gente tem os dados do banco SQL, do PLC, do Excel, e assim sucessivamente, do SAP, como que a gente junta esses dados das diferentes fontes? Em seguida, como que a gente faz a limpeza, o data cleaning? Como que a gente lida com dado que falta? Como a gente faz conversão de unidades, inconsistências, desbalanceamentos, assim sucessivamente. Para depois a gente pensar em transformação e redução. Transformação, a gente está pensando como a gente lida com granularidade de dados diferente. Dados de processo são coletados, na imensa maioria das vezes, como série temporal, né? A gente tem nossas temperaturas, nossas pressões sendo coletadas minuto a minuto, segundo a segundo, ao passo que, por exemplo, a gente pode ter a análise de qualidades que são coletadas uma vez por turno. Como que a gente lida com essas diferentes granularidades, né, que é o termo técnico para se referir a isso? E, por fim, como que a gente sai de uma massa de dados, de um dataset, né, de uma tabela, em que a gente tem centenas de variáveis para a gente chegar num conjunto menor, para a gente fazer uma análise mais assertiva. Então, todos esses processos estão relacionados ao desafio número 2 de transformação de dados. E por que isso é um desafio? Porque esse processo é demorado, e estudos mostram que, quando a gente fala de ciência de dados, né, analytics, o tempo de coletar e limpar dados, muitas vezes, representam de 50% a 70% do tempo total de uma análise. É muita coisa isso. É muito tempo que o valor ainda não está sendo gerado, né? E, mais especificamente, no ambiente industrial, esse processo é ainda mais complexo, se a gente pensar no escopo de indústria, porque a gente está falando muitas vezes de um processo de manufatura, um processo químico, que é complexo por natureza, né? Então, essa transformação digital tem um desafio ainda maior. E o que a gente pode esperar ao superar o desafio 2? Se a gente tem o dado em mãos, e agora sim a gente conseguiu juntar as diferentes fontes, transformar para ter uma consulta em que a gente vai, de fato, poder fazer uma análise, a gente vai conseguir fazer uma tomada de decisão mais assertiva frente ao nosso processo.